Continua, o Alter Rebbe nos diz que esse fenômeno existe, essa reciprocidade no amor, mesmo entre duas pessoas, dois seres equiparados, duas pessoas iguais, no mesmo nível. Mas ainda quando elas estão em níveis completamente diferentes. והנה זהו טבע נהוג במידת כל אדם, אף אם שניהם שווים במעלה. ועל אחת כמה וכמה, אם מלך גדול ורב, מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה, ושפל אנשים ומנוול, המוטל באשפה. Ele nos fala que esse é o padrão de comportamento natural, instintivo, automático de todas as pessoas, entre todas as pessoas, essa reciprocidade de sentimento na expressão do amor. Porém, ele nos fala que o espelhamento automático da emoção ocorre mesmo que os dois indivíduos tenham a mesma condição. Porém, isso vai se manifestar de forma ainda mais intensa, mais ainda quando eles estiverem em níveis completamente distintos, quando um rei grande e influente demonstra seu abundante e forte amor a um cidadão comum, a um sujeito simplório. Então ele nos diz, amor gera amor de forma ainda mais intensa. Se aquele que está emitindo amor é alguém grandioso, importante, elevado, como esse grande rei, e para quem ele está demonstrando amor, expressando amor? Para um sujeito comum, um cidadão comum, um sujeito simplório, um Zé Ninguém, não é? Então ele gera amor ainda de forma mais intensa se esse cidadão, e mais ainda se esse cidadão for apenas não só um cara simplório, mas se ele é desprezível, o mais baixo dos homens, na linguagem de Daniel, infame, jogado no lixo. Imagine um sujeito, né? Se ele, não só que é um sujeito simplório, etc., mas é um sujeito que está lá numa condição muito degradante, e ele está lá na sarjeta, e de lá o rei vem tomá-lo e acompanhá-lo e dar atenção ou mostrar carinho. Então imagine como se sentiria essa pessoa. Será que ele não vai se sentir compelido a retribuir amor ao rei, ter tamanha gratidão e etc. Não é? Com certeza. Então ele nos diz que aqui se trata não só de uma distância que existe entre o rei e o cidadão comum, mas de uma forma mais acentuada, elaborando o exemplo que o Alter Rebbe nos traz aqui. Como ele falou, se trata aqui de um rei grande e influente, não só de uma pessoa mais elevada, mas de um rei grande e influente, para quem ele expressa o amor, para um cidadão comum, e não só um cidadão comum, mas pior do que isso, alguém que está numa situação muito degradante, infame, jogado ao lixo, né, que está na sarjeta, como dissemos, que isso enfatiza mais ainda a diferença de desnivelamento entre essas duas pessoas, e mesmo assim, apesar de toda essa distância, não só social, econômica, de status, de conhecimento, de tudo, de condição, mesmo assim esse rei grande e influente, ele demonstra amor por aquele sujeito simplório, naquela situação, naquela condição desprezível que ele se encontra. E o Alter Rebbe acrescenta aqui ainda mais detalhes, enfatizando no exemplo. Ele diz, não apenas que o rei ele mostra carinho para ele, mas demonstra seu abundante e forte amor. Imagine, para uma pessoa que se encontra nessas condições, ou seja, e ele aqui demonstra o amor. Não é apenas que o rei diz, olha, eu gosto de você. Não, ele demonstra claramente esse amor. Isso não fica só no sentimento do rei, mas ele faz questão de expressar e manifestar de forma evidente, de forma explícita. Juntando todos esses detalhes, a gente pode imaginar o quanto de amor isso não deve despertar de forma recíproca no coração desse sujeito simplório que estava nessa condição degradante, etc., que o amor que isso vai gerar é muito maior e intenso. E aqui continua o Alter Rebbe nos explicando qual o significado disso que ele nos diz
no exemplo que o rei demonstra o seu amor. De que forma esse rei grande e influente demonstra o amor a esse cidadão comum, a esse sujeito simplório que está na sarjeta, num estado degradante? Ele nos fala: Veyored elav mimekom kevodo, עם כל שריו יחדיו, ומקימו מרימו מאשפתו, ומכניסו להיכלו, היכל המלך, חדר לפנים מחדר, מקום שאין כל עבד בשר נכנס לשם. Para expressar seu amor, o rei desce de sua posição magnífica, ele desce do seu pedestal, e ele vai junto com todos os seus ministros. Ele vai ao encontro desse humilde cidadão e não só o cumprimenta, como também o levanta da sujeira, estende a mão, levanta ele da sujeira, o próprio rei, dignificando, ele dá dignidade a ele. E mais do que isso, continua o rei demonstrando todo o seu apreço, todo o seu amor, a fim de manifestar seu amor mais efusivamente. O rei não se afasta do cidadão, pega ele pela mão e o conduz a seu palácio real, onde pessoas comuns normalmente não podem entrar, mas ele traz dentro do palácio esse cidadão e leva esse mais baixo dos homens, esse sujeito simplório nesse estado degradante, ele leva ele a todas as partes do palácio, aposento por aposento, chegando ao lugar mais exclusivo, onde nenhum servo ou ministro pode entrar. Então ele dá acesso a ele a todo o palácio. Ou seja, no palácio existem lugares onde os ministros têm acesso, as salas de reuniões, onde a corte se reúne, então apenas pessoas lá do primeiro escalão, apenas os ministros lá entram. Existem outros lugares onde pessoas mais comuns, que não são como os ministros, são os serventes, os empregados que trabalham lá, mas talvez trabalham na limpeza ou o que for, e eles circulam por lugares onde talvez os próprios ministros não circulam, mas existem alguns aposentos íntimos que são exclusivos do rei, etc., onde lá ninguém tem acesso. E ele nos diz que aqui o rei, para demonstrar o seu apreço por esse homem simplório que estava nesse estado degradante, nessa condição tão inferiorizada, o rei traz ele primeiro para dentro do palácio e depois de aposento a aposento, trazendo ele até as câmaras mais exclusivas, os lugares mais íntimos do rei, como uma demonstração de amor, carinho e apreço por essa pessoa. O Alter Rebbe aqui vai elaborando o exemplo, estendendo ele, nós já vamos ver qual o significado de cada um desses elementos que ele traz aqui no exemplo. Ele nos fala que aqui mesmo, depois do rei já ter trazido ele para os aposentos íntimos, lá ele demonstra mais ainda, expressa o seu amor a esse sujeito, mityahed imosham beichud vekiruv amiti vechibuk venishuk veitdabkut rucha berucha bechol lev vanefesh. Então, como se isso não bastasse, que ele pegou esse sujeito que é um simplório degradante, estava na sarjeta, e sujo, e imundo, e o rei foi pessoalmente lá com todos os ministros, tirou ele da sarjeta, e estendeu a mão, e deu a mão para ele, e levou, conduziu junto, e lhe deu acesso ao palácio, e lhe trouxe até as câmaras mais... Se tudo isso não bastasse, o rei interage com ele ali, interação próxima e genuína, com abraços e beijos. O rei mostra todo o seu carinho, com abraços e beijos, e uma fusão de espírito com espírito. Ou seja, não só o lado externo, que significa o lado físico de abraço e beijo, mas nas palavras do Zohar, essa fusão de espírito com espírito, mostrando que a proximidade, o carinho, o vínculo aqui não é só, ele expressa não só de forma física, com abraços e beijos, mas é uma fusão de espírito, com todo o coração e alma. Ele nos diz, alachat kama vekama שתתעורר ממילא אהבה כפולה ומכופלת בלב האדיוט ושפל הנשים הזה אל נפש המלך. Então, se amor gera amor até em circunstâncias usuais, como a gente descreveu acima, entre pessoas iguais, no mesmo nível, então, nesse caso, esse caso mais extremo que nós descrevemos no exemplo,
com certeza despertará espontaneamente um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum. Puxa, porque eu mereço tudo isso. Na verdade eu não mereço, mas olha o que o rei está fazendo por mim. Né? Então isso vai, toda essa demonstração clara, explícita do rei, de amor do rei para ele, vai de forma recíproca despertar um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum, e mais baixo dos homens ele vai nutrir um amor muito intenso pela alma do rei, uma verdadeira ligação de alma do coração e da alma, uma ligação espiritual até, não só em todos os aspectos, de corpo e alma, de coração e alma, das profundezas infinitas do coração desse sujeito humilde. Ele vai se vincular ao rei, vai se sentir não só lisonjeado ou dignificado, etc., ele vai se sentir não só enaltecido, ele vai se sentir num débito moral por toda a vida. Puxa, o que o rei fez por mim, quanto amor ele demonstrou por mim, quanto amor eu não tenho que retribuir a ele, de forma natural. A pessoa não precisa pensar muito nisso, porque como nós falamos, esse é um sentimento, uma reação instintiva. Fala que isso deve gerar, então, na pessoa esse reflexo, como há o reflexo da água no semblante, esse efeito espelho. Se isso, como nós falamos, não só quando há amor interno no coração da pessoa, mas quando esse amor é demonstrado, quando ele é expresso de forma evidente através de atos, não só através de palavras, declarações, mas através de atos como nós mencionamos. Então, alguém que aconteceu tudo isso, acontece tudo isso com ele, ele não precisa de acionar muita coisa, ele não precisa nem grandes meditações, nem grandes pensamentos ou outras ações, atitudes para despertar o amor recíproco dentro de si. Principalmente nesse caso, que essa distância tão grande entre aquele que deu, mostrou o amor, e aquele que recebe. Então isso vai despertar naquele que recebe, Beit Kashrut HaNefesh Mamash, Milev VaNefesh, מעומקא דליבה לאין קץ, ואף אם ליבו כלב האבן, המס ימס והיה למים, ותשתפך נפשו כמים, בקלות הנפש ממש, לאהבת המלך. Ele nos diz que isso deve gerar um sentimento tão intenso de amor naquele que recebe essa demonstração do rei, a tal ponto que se fala que isso vai gerar nele um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum e mais baixo dos homens. Ele vai ter um sentimento muito intenso pela alma do rei, uma verdadeira ligação de alma, de coração e de alma, das profundezas infinitas do coração desse sujeito humilde. E mesmo que o coração dele seja geralmente insensível, talvez é um sujeito tão simplório que ele tem uma casca grossa e o seu sentimento, nos seus sentimentos, no seu coração, e geralmente ele é insensível como um coração de pedra, mas até mesmo uma pessoa assim, quando ele se vê, beijado, abraçado, aproximado, enaltecido pelo rei, de tal forma, então, nas palavras bíblicas de Samuel, até esse coração de pedra insensível, com certeza se derreterá, tornando-se sensível e fluido como água, o sentimento dele vai escorrer, e sua alma se derramará. Aqui parafraseando Jó 30:16. Então, sua alma se derramará como água e realmente ansiará com amor pelo rei. Então, alguém que foi beneficiado de tal forma pelo rei, recebeu tanto carinho, tanta expressão de amor, com certeza isso vai despertar nele esse amor recíproco de forma muito mais intensa, essa necessidade de retribuir esse amor. Isso vai ocorrer até de forma natural e espontânea.